Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, mais uma vez eu quero dizer para você Feliz Páscoa, porque nós estamos comemorando, vivendo esses dias como se fosse um dia só. Serão 50 dias de alegria. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui, não. Ele ressuscitou. Como havia dito. Foi o que o anjo falou para aquelas mulheres que no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Mais uma vez eu digo para você, Feliz Páscoa. Estamos agora no capítulo 6 do Evangelho de São João. Nós vimos a multiplicação dos pães, depois o povo que foi atrás de Jesus. Aí Jesus disse: vocês me procuram não pelo sinal que eu fiz, mas por eu ter dado de comer a vocês. Mas esforçai-vos, não pela comida que perece, mas pelo alimento que eu hei de dar para vós. E aí começa agora esse questionamento do povo, que dá a impressão até que eles haviam esquecido o sinal que Jesus havia feito, que era a multiplicação dos pães. Nós somos assim, esquecemos rápido as coisas. E aqui começa agora um drama de perguntas em cima de perguntas e respostas em cima de respostas. Jesus vai respondendo para eles os questionamentos que eles estão fazendo, porque agora Jesus se declara como o verdadeiro alimento para todos nós. Lembrando que essa passagem do Evangelho, ela aconteceu um ano antes da Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, como eu já falei para vocês, Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio e, ao mesmo tempo, o da Eucaristia, porque sem o sacerdócio não há Eucaristia. Lembre-se sempre disso. Nós poderíamos ter comunidades por aí, que todo mundo lê a palavra de Deus, com grandes pregadores, aquilo que acontece lá no meio dos evangélicos. Mas sem a Santa Missa, porque a Santa Missa é o que dá aquele norte, é o que diz da nossa catolicidade, é a Santa Missa. Porque em nenhuma outra religião existe o sacrifício de um Deus
que dá a vida por todos nós, e nenhuma outra religião. Lá tem animais, tem aqueles que antigamente até matava pessoas, mas um Deus que dá a vida por nós só na Igreja Católica. E além de dar a vida, ele se dá em alimento. Então, naquela quinta-feira santa, com a instituição do sacramento do sacerdócio e da Eucaristia, naquela noite Jesus se dá a nós como alimento. Ele é o alimento, o verdadeiro alimento. Os outros alimentos que nós temos mantêm o nosso corpo, dá vida para o nosso corpo. Mas o alimento que dá vida eterna é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez entendido isso, então nós vamos compreender todo esse mistério que está em volta das perguntas que o povo faz e a resposta que Jesus dá. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque aquela multidão estava se referindo a Moisés, que quando estava no deserto, o povo começou a sentir fome, começou a murmurar, e aí Deus fez cair do céu o maná, que alimentou o povo durante muito tempo, e depois até eles começaram a murmurar por causa do maná. Só que aquele alimento que eles tinham era um alimento que as pessoas comiam e morriam. E tem uma coisa, não veio do céu enquanto é vinda lá da eternidade, né? Ele veio ali, eram uns flocos que caíam ali na terra e o pessoal se alimentava com aquele tal maná. Agora Jesus começa a fazer uma distinção. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Vocês se lembram que Jesus, ali no diálogo com Nicodemos, ele disse que ele veio do céu? Aquele que desceu do céu é aquele que sobe para o céu. Aqui o céu, o lugar aonde Deus habita. Não esse céu que nós vemos aí. É o céu onde Deus habita. Então, Jesus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele veio do céu. É por isso que Jesus está dizendo, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque nós jazíamos nas trevas, o demônio reinando e fazendo o que ele queria. Nós somos expulsos do paraíso terrestre por causa de Eva, que se deixou ludibriar ali pela serpente, depois Adão também. E nós ficamos assim, neste mundo. E agora, ele vem do céu, Deus vem do céu. E ele vem para nos alimentar. Lá no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus ele envia os apóstolos, ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, uma das formas de Jesus estar conosco é presente na Eucaristia, a presença dele na Eucaristia. Quando o sacerdote
impõe as mãos sobre o pão e o vinho, aquele chamado epíclese. Tem uma engasgada aqui, epíclese ou epíclese. Aquele momento que o sacerdote impõe as mãos sobre as ofertas, e ali há a transubstanciação do corpo e do sangue do Senhor. O pão deixa de ser o pão, simplesmente a substância do pão se transubstancia no corpo do Senhor, e o vinho se transubstancia no sangue do Senhor. Isso acontece na Santa Missa. Pois este é o pão de Deus, pois o pão de Deus é aquele que desce do mundo e dá vida ao mundo. Então eles pediram, embora eles ainda não estivessem entendendo a questão da Eucaristia, nós vamos ver depois, lá na frente, quando Jesus fala, mas claramente aí eles acabam abandonando Jesus, dizendo, não é que nós vamos comer da sua carne e vamos beber do seu sangue. Eles se afastam. Mas agora, eles ainda estão no entendimento meramente humano. E aí eles falam, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E aí Jesus complementa dizendo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Só Jesus pode saciar a nossa fome, a fome que existe dentro da nossa alma, e só Ele pode matar a sede da nossa alma. Essa fome e essa sede, na verdade, é a fome e a sede de Deus. Então, como nós temos fome e sede de Deus, Jesus, ele é esse alimento porque ele é Deus. Então, na verdade, eis a oração, meus irmãos, que nós católicos deveríamos fazer todos os dias. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles não tinham uma compreensão, mas nós temos. Então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quando nós rezamos na oração do Pai Nosso, e nós dizemos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, dá-nos hoje, nós estamos nos referindo também à Eucaristia. Não é somente o alimento enquanto alimento material. É esse alimento espiritual. Não se pode faltar na nossa mesa. Na mesa da Eucaristia não pode faltar. No capítulo 21, nós vimos lá Jesus ali quando ele apareceu para os apóstolos, na verdade não é o 21, é o 20. Então, Jesus fala, me desculpa, é o 21 mesmo. Aí Jesus fala, vinde comer. Você lembra lá quando os apóstolos estavam ali meio desanimados? Você se lembra ali daquela passagem que nós vimos agora no domingo, quando Jesus pergunta para eles, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram não. Então Jesus joga a rede, eles jogaram a rede. E lá, quando eles pegaram o peixe, aí o João diz ao Senhor, eles foram em busca. Quando chegaram lá, já tinha ali numa pedra, que hoje lá em Cafarnaum, dá-se o nome de Messa Cristo, a mesa de Cristo. Essa pedra estava ali o peixe e o pão. E aí Jesus diz, vinde comer. Esse vinde comer é justamente, meus irmãos, o convite que Jesus está fazendo para que nós não deixemos de comungar. Nós não podemos deixar de receber Jesus na Eucaristia, porque esse é o pão da vida, esse é o pão que desceu do céu.
Não é como aquele maná. Mas agora é o pão verdadeiro que desce do céu. O Pai tanto nos amou que ele nos deu o seu filho. Ele deu o seu filho para morrer por nós, dar a vida por nós, e ele deu o seu filho como alimento para nossa alma. Você compreende? E aí nós encontramos católicos que vão até a missa, mas não comungam. Mas lembrem-se também que eu disse que para comungar é preciso estar em estado de graça. Então, nada de pecado mortal na nossa vida, vamos estar em estado de graça para comungar. Se tem alguma autoridade aí dizendo podem comungar, todo mundo, não tem problema, e está errado. Não vá se você estiver em pecado mortal. Confesse-se primeiro para receber nosso Senhor Jesus Cristo como alimento para nós. Nós não podemos ficar sem o alimento. Eu louvo a Deus pelos católicos que não ficaram somente parados ali na missa do domingo, com aquele preceito dominical que nós não podemos faltar à missa. Compreenderam tanto o valor de se alimentar de Deus, que não vão somente no domingo, não. Estou indo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo também. Compreendeu? Nós precisamos. A nossa alma precisa. Até o nosso corpo também precisa da Eucaristia. Então, quando nós estamos participando do sacrifício da Santa Missa e o padre impõe as mãos e ali acontece a mudança da substância do pão pelo corpo do Senhor, a substância do vinho pelo sangue do Senhor. Naquele momento que o padre eleva, nós temos que nos admirar e dizer, é o Senhor. Como os discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24, que eles estavam caminhando com Jesus e não conheciam, ou melhor, não conheceram Jesus, mas na hora que Jesus partiu o pão, eles conheceram. Eles conheceram naquele momento. É no partir do pão. Oh, meus irmãos, se nós tivéssemos a fé, a verdadeira fé, as nossas igrejas estariam cheias, cheias de almas sedentas e famintas. Estaríamos lá, todo mundo, na hora da consagração, todo o mundo com os olhos fixos no momento da consagração e vendo Deus ser elevado pelas mãos do sacerdote. Que alegria para a nossa alma, o pão que desceu do céu está ali nas mãos do sacerdote, sendo apresentado para nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o nosso alimento, eis a nossa alegria. Meus irmãos, vamos sempre pedir a Deus que não falte sacerdote na Igreja Católica, que jamais venha a faltar e que jamais falte a Eucaristia para nós. Porque ali está o verdadeiro alimento que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Se nós católicos lutássemos para receber a Eucaristia, da mesma forma que nós lutamos para receber o salário para colocar os alimentos na mesa. Nós deveríamos
lutar pelo alimento numa proporção muito maior. O alimento que vem do céu, o pão do céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que essa seja a nossa oração durante o dia. Senhor, dá-nos sempre desse pão.